E o título dessa ministração é O Marco de um Novo Tempo. Na vida, existem acontecimentos que mudam tudo. São pontos de virada, pontos de inflexão, momentos em que tudo estava indo para um rumo e ele vai para outro rumo. Quantos aqui tiveram acontecimentos que marcaram a sua vida, que mudaram o seu destino e nunca mais as coisas foram da mesma forma? Às vezes, vem como uma perda dolorosa. Às vezes, vem como uma vitória inesperada, uma conquista inesperada, mas sempre deixa um marco que nunca mais nos permite sermos da mesma forma, agirmos da mesma forma. E a Bíblia, ela está cheia desses marcos. Quando o povo de Israel atravessou o Jordão e entrou em Canaã, por exemplo, Deus ordenou que levantassem ali 12 pedras, um memorial. Aquelas pedras não eram uma lembrança do passado, mas o registro de um divisor, um antes e um depois. Antes, escravos, peregrinos. Depois, uma nação que começou a viver a promessa do Senhor sobre a sua vida. E, em nome de Jesus, eu quero declarar que está inaugurando um novo tempo sobre a sua vida. Um novo marco está sendo estabelecido. Diga aí para o seu irmão, é tempo de viver as promessas do Senhor. Deus está estabelecendo um novo marco. E hoje eu quero fazer uma jornada com vocês em 3 marcos na história da humanidade, um marco na história da humanidade, um marco na história de um grande homem de Deus que foi um dos maiores instrumentos, se não o maior instrumento do Senhor na difusão do Evangelho. E também na minha e na sua vida, um marco na minha e na sua vida. E hoje, através dessa palavra, eu também quero te levar a reconhecer, a identificar marcos que já marcaram a tua jornada, a tua caminhada, e mais do que isso, te desafiar, permitir que Deus estabeleça novos marcos, que serão um testemunho da transformação que o Senhor está fazendo, quer fazer na sua vida. Eu sei que, às vezes, a gente falar em transformação, em mudança, muitas vezes não é tão fácil da gente acreditar que realmente as coisas vão mudar. Quantas vezes nós já tentamos? Quantas vezes a gente já tentou mudar e às vezes não conseguimos? Talvez pessoas que estejam aqui até estejam pensando, talvez quem esteja me escutando esteja pensando, eu nem tenho forças às vezes para mudar. Mas quero dizer para você que eu já passei por isso. No momento de não ter forças às vezes, você querer uma mudança, mas você não ter forças. E eu quero te convidar para que você possa abrir o teu coração nessa noite aqui, que o Senhor é poderoso para transformar todas as situações e nós vamos juntos aqui descobrir isso. Eu acredito que muita gente já passou por situações assim como eu estou falando, né? Talvez você já tenha sido injustiçado, talvez você já tenha errado, se arrependido, talvez você já tenha lutado contra seus próprios pensamentos, talvez você já tenha chorado em silêncio, mas não foi só você. A Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que irmãos por toda a parte do mundo passam pelas mesmas aflições, pelas mesmas dificuldades. No tempo que Jesus nasceu, o povo vivia debaixo dessa opressão, da mesma opressão que se vive nos dias de hoje. Eram dias de domínio romano. O Império Romano dominava, oprimia. Eram dias de pobreza, dias de perseguição e de um silêncio profético.
há séculos, quando o Senhor Jesus nasceu, há séculos não se ouvia a voz de Deus, um profeta não se manifestava. Esse período foi chamado até de o silêncio profético. Para muitos, parecia que a voz de Deus havia se calado. Até que, de repente, aconteceu algo. O Ivan acabou de falar aqui. Tão poderoso, tão extraordinário, que mudou a história para sempre. O nascimento do nosso Salvador, o nascimento do nosso Senhor Jesus. E esse nascimento estabeleceu um marco zero, até na nossa contagem do nosso tempo, né? Nós temos o ano zero, é o nascimento do Senhor Jesus. O fato que nós vamos ver aqui, o nascimento do Senhor Jesus, estabelece o marco zero da nossa contagem no tempo. E eu quero começar com vocês aqui o primeiro ponto, então, dessa ministração. E quando Jesus entra, o tempo muda. Você pode repetir comigo? Quando Jesus entra, o tempo muda. E eu quero convidar, se você quiser abrir a sua Bíblia aí comigo, em Lucas, capítulo 2, versículo 8. Na minha Bíblia, esse trecho tem um subtítulo aqui, é Os Pastores e os Anjos. E aqui, quando ele fala em pastores, ele não está falando dos líderes da igreja, mas de pastores de ovelhas mesmo, pessoas simples, comuns, que estavam no campo. E a palavra do Senhor diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Outra versão vai dizer que eles ficaram aterrorizados. Aterrorizados. Repita comigo: aterrorizados. E o anjo foi muito rápido em acalmar eles. No verso 10, o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Para quem? Todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E, de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos repetir junto essa parte? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus. Assim como os céus se abriram, se moveram naquele dia, eu quero dizer para você que os céus, eles estão se abrindo hoje sobre a sua vida, sobre as áreas da sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amados, eu tento, às vezes eu fico, essa é uma para mim, é uma das passagens mais lindas que eu consigo enxergar na Bíblia. Eu tento ficar imaginando a grandeza desse momento. Agora há pouco nós estávamos aqui louvando o nosso Senhor, e quão gostoso, quão maravilhoso é, né, esse tempo. Agora você imagina uma multidão, milhares de anjos aparecendo no céu que não se conseguia enxergar o fim, louvando e adorando a Deus e anunciando glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. Eles estavam anunciando um divisor de águas. Era um marco na história da humanidade, um antes e um depois. Um marco que já vinha sendo profetizado, anunciado há séculos. E um marco que nós conhecemos até hoje, até não cristãos, tem como referência esse marco que é o nascimento do Senhor Jesus. O nosso calendário usa esse dia
como o marco zero. Tudo se reestruturou em questão de tempo, em função do nome do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus. A própria fundação de Roma, do Império Romano, ela passou a ser datada de 753 anos antes de Cristo. A invenção da imprensa, que foi inventada em 1450, até então, fatos históricos, né? Até então nós não tínhamos como, tudo era escrito à mão, foi em 1450, então tudo, depois de Cristo, tudo teve uma referência em relação a essa data. E esse marco, o marco zero, como eu já citei para vocês, ele aconteceu depois de 400 anos de silêncio, o silêncio profético, né? Desde Malaquias até o nascimento de Jesus. Nenhuma voz profética foi ouvida. Era como se o céu tivesse se calado, como se Deus não falasse mais, como se tivesse abandonado o seu povo. Esse era o sentimento de muitos daquela época, quando houve o nascimento do Senhor Jesus. E, para ser sincero, ainda é o sentimento de muitos nos dias de hoje. As pessoas vivem, muitas delas, um vazio, um silêncio, um vazio existencial, que, como nós acabamos de ver aqui, agora o Ivan falando, só tem uma maneira de ser preenchido. Isso é uma desconexão de Deus. Nós temos gente que carrega a sensação de ter sido esquecida por Deus, dominada pelo medo, pela incerteza. E muitos, nos dias de hoje, se comportam como naquela época. Olham ao redor e dizem, pensam, onde Deus está? Quem aqui já passou por um período de silêncio, como se houvesse um vazio, em que você se sentiu sozinho? Isso não tem nada a ver com as coisas daquele tempo. Naquele tempo era miséria, era pobreza. E nós estamos vivendo tempos muito estranhos. Nunca na história houve tanta abundância de alimento, tanta abundância de recursos financeiros. Tudo está disponível, mas o vazio, ele continua ali. E é um paradoxo, amados, é um paradoxo, porque se nós vivemos numa época de abundância, mas ainda falta vida, falta alegria, tem alguma coisa muito errada. Hoje, e o que eu vou falar para vocês aqui são dados reais da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Mais pessoas morrem pelo excesso de comida, pelos efeitos da obesidade, do que pessoas com fome no mundo. Mais pessoas tiram a sua própria vida do que pessoas que são assassinadas. Isso são dados da OMS. Então, o mundo, ele não consegue preencher esse vazio. A foto no Instagram, né, tudo isso não consegue preencher esse vazio que tem na humanidade. E não importa o quanto você tenha, né? Não importa o quanto de riqueza você tenha, quantos recursos você tenha. O diabo sempre vai dizer para você que não é suficiente. Que você está em falta, que você precisa mais e mais e mais. E isso só vai se ampliando. Mas, naquela noite, em Belém, Deus rompeu o silêncio. Os céus se abriram, os anjos anunciaram o nascimento do nosso Salvador, o nascimento do nosso Senhor. Aquele sentimento de abandono deu lugar à esperança. A sensação de vazio foi substituída pela presença do Emanuel, Deus conosco. O medo deu lugar à paz, e não é uma paz passageira. Não é uma paz do mundo, é a paz com Deus.
a reconciliação com o nosso Senhor, ela foi anunciada. Amados, essa é a boa notícia. O mesmo Deus que rompeu o silêncio naquela noite, continua rompendo os silêncios hoje. Ele entra na nossa história, ele preenche o vazio, ele acende a luz da escuridão e traz vida aonde nós só conseguimos enxergar, às vezes, desesperança. Mas quero que vocês vejam como que isso aconteceu. A palavra de Deus diz que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E o nascimento de Jesus foi exatamente isso. Nos céus já estava ligado. Nos céus já está ligado o nascimento do Salvador. O Salvador já tinha chegado. O plano de Deus já estava em andamento. Mas na terra, eu quero que vocês observem isso, que na terra, muitos não acreditaram naquele momento. Eu consigo imaginar que até os próprios pastores que estavam ali, eles viram a glória dos anjos, a luz, os anjos anunciando, o anjo Gabriel ali anunciando, mas de repente ele diz: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu e está num lugar simples, numa manjedoura. Muitos não acreditaram que aquele menino, nascido em uma manjedoura, poderia ser o Messias, o Salvador. Aos olhos humanos parecia loucura, até blasfêmia era. Como que o Filho de Deus poderia vir de forma tão simples? Como que a salvação poderia acontecer num lugar tão improvável? E assim é com os marcos de Deus. Ele estabelece na nossa vida, na minha vida e na sua vida, situações que nos céus elas já estão efetivadas. No céu já está ligado, mas ao nosso redor vai demorar um tempo, às vezes, para que haja esse reconhecimento das pessoas. A percepção das pessoas ao redor muitas vezes demora. Para alguns, quando há essa mudança, esse marco na nossa vida, soa como uma loucura. Quem já não passou por isso? Para alguns, a sua transformação vai ser um fingimento. Vai ser uma máscara. Ah, mas agora que está indo na igreja, virou crente. Meus amigos, é assim mesmo. Até o marco, se isso acontece com nós, o marco do calendário que eu comentei com vocês, o marco 0, que é o nascimento de Jesus, ele só foi reconhecido 5 séculos depois. Só no ano 500 é que houve a mudança do marco 0 para a data do nascimento do Senhor Jesus. Então, esse reconhecimento dessa mudança, às vezes, demora um pouquinho. Mas aí eu te pergunto, se Jesus muda a história do mundo, muda o calendário, o que ele pode fazer por mim e por você? No meu casamento, nas minhas finanças, nas minhas emoções, na minha saúde espiritual. O primeiro, nós usamos muito isso hoje, mas o primeiro milagre do Senhor Jesus foi transformar a água em vinho. O primeiro sinal. E assim é também com a nossa vida. O céu já decretou que essa transformação da água em vinho, ela já aconteceu. Mas muitas vezes as pessoas ao seu redor, ou até você mesmo, vai olhar e só vai enxergar a água. Mas o vinho, ele já está sendo produzido pelo Senhor em você. O vinho já está pronto em você. O marco no Espírito, a ligação, assim como nós oramos, né, que está ligado nos céus, está ligado na terra, o marco no Espírito, ele ocorre de imediato, mas leva tempo. Vai parecer loucura mesmo. E é nesse mover de Deus,
mesmo diante dos desafios e adversidades, que nós vemos que ele não apenas toca a história da humanidade, como no ponto 1 que eu estou comentando com vocês, mas ele estabelece marcos pessoais em cada uma das nossas vidas. E o ponto 2 dessa ministração é quando Jesus entra, um marco é estabelecido. O milagre de transformar água em vinho foi só o começo. Depois do primeiro milagre, Jesus continuou manifestando o poder do Senhor. Ele curou enfermos, libertou cativos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, alimentou multidões, ensinou com autoridade, mas acima de tudo, ele revelou que aquele medo, aquele terror que os pastores tiveram ao ver os anjos do Senhor, ele não precisava mais existir. Ele vem nos dizer que nós temos um Abba Pai, um Pai querido, um Pai amoroso, um Pai misericordioso ao qual nós podemos nos achegar. Após a morte, vou passar rapidamente aqui para nós entrarmos na história desse homem de Deus que foi transformado. Após a sua morte, ressurreição e ascensão, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre a igreja. A presença do Senhor se manifestou de forma poderosa. E agora, enquanto Jesus estava na terra, as pessoas precisavam ir geograficamente até onde ele estava. Ou por vezes ele foi até o local. Mas agora, com o Espírito do Senhor derramado, todo aquele que confessar o nome dele como Filho de Deus, como Salvador, ele é salvo e ele é feito Filho de Deus. O Espírito do Senhor passa a habitar em nós. Um marco histórico. O início do derramado Espírito Santo sobre a igreja. Quando Deus começou a habitar dentro de cada um de nós. Essas marcas são a cura, a restauração, poder, direção, transformação, o que nós temos visto na vida de todos, na vida da igreja. Mas com essa unção, com esse derramar, como eu disse, nem todos creram. Também se inicia uma grande perseguição contra os primeiros seguidores. E entre os opositores, entre esses maiores perseguidores, surge um homem chamado Saulo. Quantos conhecem a história de Saulo? A história de Saulo, quantos conhecem? Amém. Saulo, ele se tornaria um dos maiores perseguidores da igreja. Mas o Senhor Jesus tinha um plano para ele. Ele seria transformado num encontro com o Senhor Jesus. E usado para que todos conhecessem o nome do Senhor. E é nesse contexto, esse perseguidor, que eu quero ler com vocês um relato da conversão de Saulo, que está em Atos 9. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o Senhor Jesus, ele perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, quem és tu? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nós vemos aqui, essa passagem é um marco da graça e da reconciliação. Saulo, no início dessa passagem, ele vai dizer que ele era um homem que respirava ódio, perseguição e violência contra os seguidores de Jesus. Para ele, Jesus era um falso profeta, um enganador. E ele endureceu o seu coração. Ele perseguiu, ele arrancava as pessoas de dentro da igreja. Nas próprias palavras de Paulo, ele diz: persegui esse caminho até a morte,
O caminho são os seguidores de Jesus. Ele perseguiu até a morte o seguidor de Jesus, prendendo e metendo em prisões tanto homens quanto mulheres. Um perseguidor, uma pessoa que chamava o Senhor Jesus de falso, de profeta, foi transformado. Quantos aqui acreditam que Deus pode transformar o coração mais endurecido? Você consegue pensar alguém aí, alguém que você conhece? Pode ser do seu círculo de relacionamento, ou pode ser uma pessoa importante que você pensa, não, esse não merece, esse não pode, esse não vai. Mas no caminho para Damasco, tudo mudou. Uma luz do céu brilhou ao redor dele e naquele encontro com Jesus a promessa de Ezequiel se cumpriu. Em Ezequiel 36, verso 26 diz: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Naquele instante, Saulo recebeu um coração novo e é um marco da graça e da reconciliação com Deus. E, em nome de Jesus, que o mesmo Deus que transformou a vida de Paulo de perseguidor em instrumento de salvação, que toda oposição do maligno seja quebrada, que todos aqueles que você enxerga que podem ser alcançados e os que não podem ser alcançados conheçam o nome do Senhor Jesus, que eles possam experimentar ser chamados de filhos, eles possam experimentar ter um relacionamento com o Senhor Jesus. O perseguidor, ele se tornou discípulo. Mas nessa mesma sequência aqui, no Atos 9, nós vamos ver que Saulo, logo depois que ele teve o um encontro com o Senhor Jesus, ele passou 3 dias orando, jejuando e até visão ele teve. Mas vamos ver o que o Ananias achou disso, um discípulo do Senhor. Atos 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estará orando. E numa visão, eu já mostrei para ele que você vai lá. Numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito eu tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui, em Damasco, ele tem autorização dos principais, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Quase que ele disse: arruma outro, me tira dessa. Agora você pensa, alguém importante, alguém hoje no Brasil importante que tem o poder de prender e que está prendendo todo mundo. Você iria lá hoje? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, repita comigo, irmão, irmão. Amados, aquele opressor, ele é o irmão. Aquela pessoa que você pensou, ela é o irmão. O Senhor Jesus que apareceu.
Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas. Ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo ele permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo, nas sinagogas, proclamava o nome do Senhor Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava lá em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Veio para cá para nos prender e levar presos, para nos entregar aos sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Amados, ele consegue mudar qualquer situação. Ele transforma a água em vinho. E ele quer transformar a tua vida. E ele não vai te deixar sozinho. Ele vai te fortalecer. Toda vez, nós precisamos observar isso, que toda vez que um bem é proclamado, o mal se levanta. Mas nós sabemos que, no nome do Senhor Jesus, ele já é derrotado. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, iniciou-se uma grande perseguição. O próprio Saulo foi um dos maiores perseguidores. E agora, quando Saulo é transformado e cheio do Espírito Santo, ele passa a ser o perseguido. E veja como Deus transforma a história. Aquele que antes queria silenciar os cristãos, agora dedica toda a sua vida a anunciar o nome do Senhor Jesus. No final da sua caminhada, já à véspera da morte, Paulo escreve em 2 Timóteo 4,17: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios, todas as nações a ouvissem. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Nenhum mal que se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, ele prospera. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Queridos, eu vou agora para o ponto 3, e nós vimos no ponto 1 que quando Jesus entrou no mundo, a história da humanidade mudou para sempre, o tempo mudou. No ponto 2, nós vimos que quando Jesus entrou na vida de Paulo, um marco foi estabelecido, o perseguidor se tornou um pregador. E agora, no ponto 3, quando Jesus entra, ele transforma tudo. Quando Jesus entra, ele não entra apenas para trazer pequenas melhorias na nossa vida. Ele não vem para ajustar um detalhe aqui, outro ali. Quando Jesus entra, ele entra para transformar. É como Paulo escreve com muita propriedade em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Repita comigo: as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Um marco foi estabelecido, as coisas velhas ficaram para trás. Isso significa que assim como houve um antes e um depois na história, um antes e um depois na vida de Paulo, também há um antes e depois na minha e na sua vida. Mas nós precisamos entender uma questão crucial. Paulo, aqui nós vimos no capítulo 9 de Atos que ele teve um encontro com Jesus. Mas ele não teve um único encontro com o Senhor Jesus. Lucas, ele descreve que em Atos 18, em Corinto, o Senhor aparece em visão e encoraja ele a não ter medo. Em Atos 22, Paulo, orando no templo em Jerusalém, tem outra visão de Jesus. Em Atos 23, preso em Jerusalém, o Senhor lhe aparece e diz: coragem,
Assim como testemunhaste a meu respeito em Jerusalém, importa também que eu faça em Roma. Em Atos 27, no navio em meio à tempestade, um anjo do Senhor aparece para confirmar que ele ia chegar a Roma, guiado pelo Espírito, um relacionamento íntimo com Jesus. É a isso que o Senhor está nos chamando. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem aqui já abriu a porta para Jesus? Quem aqui quer abrir ainda mais a porta para Jesus, dando mais espaço para ele? Amados, Jesus, ele está à porta. E a pergunta é quem vai abrir? Qual de nós vai abrir essa porta? Paulo precisou permitir que Jesus entrasse em todas as áreas da sua vida, até mesmo aquelas que estavam cheias de ódio, cheias de medo, cheias de religiosidade, cheias de perseguição. E eu pergunto para você, eu pergunto para mim, quais áreas da minha vida, qual área da sua vida ainda você não permitiu que fosse totalmente entregue ao Senhor Jesus, entregue à transformação, entregue à mudança? Quando nós vamos estabelecer esses marcos, essa mudança? Quando Jesus bate a porta, ele não quer ser um visitante ocasional, ele quer entrar, cear com você, ter intimidade com você. E, e é isso que Jesus oferece hoje. Ele oferece um novo começo, um marco. Assim como houve um antes e depois na história da humanidade, um antes e depois na vida de Paulo, pode haver um antes e depois na sua vida. E eu já estou me dirigindo para o final da mensagem. Eu queria dizer para você que naquele dia do encontro com o Senhor Jesus, Paulo ouviu do Senhor: duro é para ti chutar os aguilhões. Resistir ao meu chamado vai só te machucar. Quanto mais você luta, mais você sofre. Muitas vezes na nossa vida nós insistimos em lutar contra Deus, nós queremos controlar tudo, resolver as coisas sozinhos, seguir os nossos próprios caminhos. Aqui Jesus entrou, aqui deixa comigo mesmo, eu resolvo, estou me dando bem aqui. Mas resistir ao Espírito Santo só gera dor, frustração, atraso nas nossas vidas. Assim como Paulo aprendeu, é melhor chutar os aguilhões e se render à direção do Senhor. Quando você entrega, ele transforma o seu caminho, guia seus passos e faz o que parecia impossível virar realidade. E a promessa é clara: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. A decisão é nossa e hoje pode ser um dia de um novo marco na nossa vida. Coloque a mão no seu coração aí e diga: hoje é um marco na minha vida. Eu abro a porta para o Senhor Jesus. Onde Ele ainda não entrou, a porta vai estar sempre aberta para Ele. O Senhor já decretou e é tempo do novo começo. E talvez você se pergunte aí: Gladson, eu quero mais encontros com Jesus. Por onde que eu começo essa caminhada? E eu quero te dar uma direção simples. A primeira e quarta-feira tem aula de integração, né? Todos estão convidados, né, a participar do nosso primeiro encontro de integração dessa nova turma aí. Então você pode vir na aula de integração. Mas o Senhor se revela na sua palavra. O Espírito Santo revela os mistérios do Senhor na palavra. E se você quer conhecer o Senhor Jesus mais de perto, praticamente todos os versículos, quase todos os versículos que eu li aqui, essas passagens, foram escritas por Lucas. Lucas e depois Atos, que também foram escritas por Lucas. Então, se você quer ter uma visão geral, se você quer, a minha dica é: leia Lucas, uma sequência rápida para você. Leia Lucas, Atos e João.
Lucas, ele vai apresentar a vida de Jesus de uma forma completa e cronológica. O Atos é a continuação, escrita pelo próprio Lucas. E Atos mostra o Espírito Santo descendo sobre a igreja, começando a sua missão. E você vai entender essa ligação direta ali da obra de Cristo com a obra do Espírito Santo na igreja. E aí João, ele vai revelar. Ele vai nos fazer mergulhar em quem é o Senhor Jesus, no amor do Pai, no relacionamento dele como a identidade dele como Filho de Deus, intimidade como Pai e a revelação do amor de Deus. Em resumo, o Lucas ele vai mostrar o que Jesus fez, Atos mostra o que o Espírito Santo fez na igreja e João revela quem é Jesus. E eu oro que durante essa leitura, esses 3 livros aí, você possa ter muitos encontros com o Senhor Jesus e sejam marcos de avanço na tua vida, daqui para frente. Você recebe essa palavra? Glória a Deus.